Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a minha história, mais especificamente falando por que eu larguei a carreira de piloto militar, por que eu saí da academia da Força Aérea. Para quem não sabe, eu deixei a minha carreira na Força Aérea para empreender. Hoje em dia eu sou empresário, tenho uma empresa que fatura mais de 6 dígitos no ramo de e-commerce, voltado mais para marketplace. Então eu vendo hoje no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, na Magazine Luiza, que são os maiores marketplaces aqui do Brasil. Sim, eu tenho estoque, tá? Antes que me perguntem aí nos comentários, eu não faço dropship, eu tenho estoque, então eu tenho meu galpão, vou estar deixando a foto aí no canto. O meu galpão de 500 metros quadrados, tenho funcionário, todo dia lá embalando e despachando os produtos para os meus clientes, tá? Eu vou falar um pouco aqui sobre a minha história, tá bom? Mais especificamente porque muita gente me pergunta ali no Instagram, porque eu saí dessa formação, eu saí da academia da Força Aérea faltando um ano para me formar. Eu não entrei e já saí logo de cara. Eu saí, eu já tinha 6 anos lá dentro. Então, em um ano, eu ia me formar como oficial da aeronáutica, mais especificamente na carreira de aviador. Pelo fato das pessoas me perguntarem lá no Instagram, fica bem difícil de falar, decidi fazer aqui um vídeo no YouTube explicando direitinho. Eu quero contar essa história, antes de eu ter entrado para a EPICAR, porque antes da academia da Força Aérea, eu entrei para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Quero contar um breve resumo para vocês entenderem o porquê dessa minha decisão. Tudo começa com meus pais, Os meus pais, eles são funcionários públicos, Eles trabalham na Fiocruz. Então, desde quando eu era muito pequeno, eu sempre escutei que o melhor caminho para se tomar aqui no Brasil como profissão, é se tornar funcionário público, É você seguir a carreira do funcionarismo público. Então, desde que eu era pequeno, eu sempre tive na minha mente que eu seria funcionário público. Então, eu também tinha a noção de que a carreira que mais tinha, ali você fazendo a faculdade, a que mais tinha concurso público era o direito. Então, quando eu era menor, ali com 14, 15 anos, eu queria seguir a carreira de direito. Mas então eu conheci um amigo meu que ele tinha passado para o militar e com 16 anos ele já estava ganhando uma ajuda de custo ali de mais ou menos R$1.000 e poucos, o que para mim na época era muito, eu com 15 anos ganhando R$1.000. Ele tinha saído de casa, ele tinha passado para o colégio naval, então tinha ido para Angra dos Reis, e ele já tinha me explicado que ele ia sair com uma carreira sólida, ganhando ali um salário de mais ou menos uns 7 a 8 mil reais por mês. Então isso me encheu os olhos, porque eu não precisaria terminar uma faculdade para já passar no concurso público. Eu poderia já passar no concurso público ainda cedo. Então eu cheguei para meus pais e falei que eu queria ser militar. Nisso eles amaram a ideia, Falaram, nossa, excelente, vamos lá. Me matriculei no cursinho e comecei a estudar. Logo de cara, quando eu tinha 15 anos, os concursos que eu poderia fazer era EPICAR e Colégio Naval. Mas já adiantando, eu não passei de primeira. Eu demorei 3 anos para passar. E nesse meio desses 3 anos, eu mudei de opção. Eu tinha EPICAR e Colégio Naval, assim que eu não passei no meu segundo ano, já tinha outro leque de opções, A AFA, a Escola Naval e a EFON. Já adiantando, eu não tinha o sonho de ser da aeronáutica, Muitos dos meus amigos contavam a história de que quando eles eram pequenos, eles viram um avião passando no céu e aí eles se apaixonaram e decidiram ser aviador. Não, como eu falei, eu só queria ter uma carreira no qual eu teria estabilidade e ganharia um bom dinheiro, assim como meus pais sempre me falaram que era o melhor caminho a se tomar no Brasil. Então, quando eu não consegui passar nem para EPICAR, nem para o Colégio Naval, eu decidi seguir a EFON. Mas por quê? Porque na época, o pessoal falava muito que EFON você ficava rico, EFON você ganhava dinheiro, Ali na aeronáutica ou no Colégio Naval você saía ganhando de 7, 8 mil, o pessoal falava que EFON saía ganhando mais de 20 mil. Então eu falei, se for fazer um concurso público, eu vou fazer um concurso público que eu ganho muito bem, E aí acabou que eu continuei estudando e no meu segundo ano eu passei para EPICAR. Só que o que aconteceu? Eu acabei não treinando, E acabei não passando no exame físico. Sim, eu não passei no exame físico, que é uma das partes mais fáceis, Porque eu não treinava, eu só estudava. Então eu acabei não ingressando no meu segundo ano e fui para a minha terceira tentativa. E nessa minha terceira tentativa, eu decidi estudar um tempo para EFON e quando estivesse mais próximo da prova da EPICAR, eu estudarei para EPICAR. Assim, nesse ano eu passei na EPICAR, na EFON, no Colégio Naval e na EAR, que é para sargento. A EAR eu já descartei logo de cara porque era para sargento, eu não queria seguir a carreira de sargento, e sim de oficial. O Colégio Naval eu acabei passando bem na reserva e não fui convocado. Então só me sobraria EPICAR e EFON. Só que a EFON, para quem não sabe, é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Você se forma e você não vira um concursado, um funcionário público, você vira civil. Eu não tinha noção disso na época, depois me explicaram. Então, eu não seguiria tendo a estabilidade que meus pais sempre me falaram que era o ideal para se buscar, para uma carreira. Então, eu decidi seguir para EPICAR. Então, já desse início, você já consegue entender que eu não fui para o militarismo porque eu sonhava em ser militar ou que o militarismo era meu sonho desde pequeno. Eu vi um avião, eu adorava
joguinhos de guerra ou alguma coisa do tipo, algum motivo específico que muitas das pessoas que têm um sonho de ser militar falam, né? Eu só queria uma carreira que eu ganhasse bem e tivesse estabilidade. Então eu ingressei na EPICAR. No meu primeiro ano, eu vibrei muito, né? Porque eu também gostava um pouco, né? Eu achava legal, né? Ver o pessoal fardado, né? Todas as atividades que tinham. Então, no meu primeiro ano, eu vibrei, né? Eu gostei bastante. Só que no meu segundo ano, né? No primeiro ano ali você tá mais no modo robô, então você é bicho, né? Então você tá mais seguindo a manada. E no segundo ano você começa a pensar mais. E aí foi quando eu comecei a ver vídeos no YouTube, comecei a ler livros. E comecei a ver que, cara, não era só funcionalismo público. Meus pais me ensinaram funcionalismo público porque foi o que eles aprenderam, inclusive porque eles são. Mas existiam outras carreiras que também remuneravam muito bem, né? E não precisaria ser funcionário público especificamente. E aí eu conheci uma pessoa, né, que ela tem uma história meio que parecida com a minha, né, que é o Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem, ele saiu da escola naval, né, e hoje em dia ele é dono da WiseUp, de diversos negócios, né, ele é bilionário, e ele falava muito sobre isso, né, que você não precisa seguir essa linha de montagem, né, seguir ali o funcionalismo público, é isso que importa, estabilidade, é isso, né. Então eu comecei a ver muitas possibilidades, e uma dessas possibilidades era investir, né, era uma época que estava estourado, né, sobre investimento, né, tinham canais grandes como o Primo Rico, Bruno Perini, Natália Arcuri, né, que estavam estourados falando sobre investimento. Então eu comecei a estudar sobre investir, né? Então eu falei assim, cara, eu vou investir um tempo e vou sair aqui da carreira e vou ter, né, a minha liberdade financeira. E aí a gente ganhava muito pouco, né? A gente ganhava como ajuda de custo lá 1.057, eu como segundo ano. E era muito pouco para investir, né? Se você for, eu ia investir o quê? 100, 150 reais, porque ainda tinha coisa para eu pagar, né? Então não tinha como investir. Então eu decidi fazer o quê? Vou aumentar a minha renda. E decidi começar a vender, né? Lá dentro do quartel, né? Da organização militar, da OM. E nisso eu comecei a vender comida, né? Eu comprava aqui no Atacadão de Guadalupe, para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro. Comecei a vender comida. E aí, depois de um tempo, né? O pessoal começou a comprar comigo, eu comecei a ver que eu tinha triplicado o meu soldo, né? Então que eu ganhava 1.057, eu tinha um sócio, né? E dava mais um soldo para cada um, né? De lucro, gente, de lucro, né? Por mês. E eu, cara, esse lance de vendas aqui é interessante, né? Tipo, caraca, eu, né? Tripliquei, né? Porque se fosse só eu sozinho, eu receberia 2 soldos a mais. Mas como eu tinha o meu sócio, a gente dividiu. Eu, cara, que interessante. E aí eu comecei a pesquisar, ler livros e aprender um pouco sobre empreendedorismo. E aí, meu amigo, né? O empreendedorismo me fisgou. E eu comecei a querer fazer mais e mais. E aí o que eu pensei, né, logo depois de vender lá para dentro e se eu começar a vender para fora? E aí eu tive a minha primeira empresa, né, que era uma empresa de eletrônicos, e eu vendia diversos tipos de eletrônicos. E aí eu comecei a não gostar muito porque eletrônico dava problema, ou tinha muitos tipos, né? Então a pessoa queria o branco e eu tinha comprado só o vermelho, e aí eu tinha que ter uma variedade muito grande de estoque. Inclusive é um ponto de que eu trabalho hoje em dia no Mercado Livre, eu não gosto de produtos com variações, possivelmente por conta desse problema que eu tive, né? De às vezes eu comprava um estoque tudo da cor vermelha e a maioria das pessoas queriam branco e eu errava e eu tinha que vender aquilo até mais barato. Então me fisgou. E aí eu decidi criar essa empresa de eletrônicos, falei, cara, essa vai ser a minha porta de saída. Então nesse momento eu já tinha decidido que eu não ia seguir a Academia da Força Aérea, porque eu lendo sobre empreendedorismo, aprendendo sobre empreendedorismo, eu comecei a ver que, cara, estabilidade é bom, mas será que é melhor do que liberdade, né? E aí eu comecei a pensar, será que realmente eu quero estabilidade em detrimento da liberdade? Porque eu comecei a observar também como é que era a carreira militar. Então você não tinha, por exemplo, liberdade geográfica, né? Para onde te mandasse você teria que ir. Então eu, depois de formado, por exemplo, eu sairia do Rio de Janeiro, né? Na verdade, nem nessa época eu estava no Rio de Janeiro, eu estava em Minas Gerais, em Barbacena, né? Eu não voltaria para o Rio de Janeiro depois de me formar na Academia da Força Aérea. Eu iria lá para o Rio Grande do Norte, iria lá para Natal. Depois disso, só Deus sabe, dependia da minha nota e tudo mais, e também da escolha ali dos comandantes, né? Do pessoal que tem alta patente. Então eu já não tinha essa liberdade geográfica. Outra coisa boba, mas que também me pegava, mas também nunca diferenciou muito, era a liberdade de aparência, né? Então eu sempre tinha que estar com o cabelo assim, a barba desse jeito, dessa forma, né? Então isso também me incomodava um pouco, mas não mudou muito, né? Eu continuo fazendo barba, cortando meu cabelo, tudo certo. Era algo que me incomodava muito pouco, né? Mas eu sempre falava e o pessoal ficava brincando comigo, vai sair, vai pintar meu cabelo de verde? Aí eu falava, e se eu quiser, né? E se eu quiser pintar meu cabelo de verde? Eu nunca pintei, tá? Mas se eu quisesse, né? Então era algo que ficava na minha cabeça, né? Liberdade e segurança, né? E algo que também o Flávio Augusto fala bastante, né? Tanto nos livros quanto nas palestras que ele fala. E aí eu decidi seguir pelo rumo da liberdade. Só que eu nunca fui um cara endinheirado, eu nunca tive grana, né? Eu nunca tive, mãe, pai, eu vou sair e é isso. Vocês vão pagar outro cursinho aí pra mim até eu passar numa faculdade ou vocês vão me ajudar a abrir uma empresa. Não existia isso,
né? Não tinha como eu fazer isso, né? Eu tinha que já ter alguma coisa, por isso que eu abri essa empresa de eletrônicos, que eu falava que era o meu ticket para fora da AFA. Acabou que não deu certo, né? Não deu certo essa empresa de eletrônicos, muito por diversos outros, por muitos motivos, né? Não só por conta das variações, acabou não dando certo. E aí eu decidi, cara, não tenho nada, se eu sair, eu vou sair para fazer um cursinho, para fazer alguma coisa, vou seguir para a Academia da Força Aérea e vou ver se eu gosto de pilotar, vou ser aviador e ver, né? Às vezes eu posso seguir essa carreira e valer a pena, né? Porque eu já não estava mais... As coisas que tinham me levado, né, a ser militar era estabilidade e uma boa remuneração. Eu já vi que empreendendo eu consegui uma remuneração melhor, né? E a estabilidade já não estava mais sendo tão importante para mim. Eu já estava querendo mais liberdade e era uma coisa que o militarismo não tinha, né? E aí eu segui para a Academia da Força Aérea e fui lá fazer meu primeiro ano. O voo era no primeiro ano. Antes que alguém pergunte, Alan, então você saiu por conta do voo? Você foi desligado por causa do voo? Porque muita gente sabe aí que a Academia da Força Aérea desliga muito. Não, né? Eu tenho meu cachecol aqui, né? Esse aqui é meu cachecol de piloto militar, né? Eu pilotei lá a aeronave T-25, né? Sem voo deficiente, inclusive, né? Para 3 voos deficientes desliga. Então eu terminei com êxito, né? A fase ali de pilotagem, né, do curso, né, do pré-solo para pilotar o avião e segui para o meu segundo ano de Academia da Força Aérea. E no meu primeiro ano, eu não empreendi, eu não fiz nada, eu não vendi nada e eu tava ali, né, vibrando com ser piloto, né, com pilotar um avião e tudo mais, né. E depois do meu primeiro voo solo, né, quando eu pilotei a minha aeronave sozinho, eu achei que tudo ia mudar. Eu achei que eu ia voltar a querer minha estabilidade, voltar a querer ser militar, porque ser piloto era o máximo e lá eles te vendiam muito isso. E realmente, ser piloto é uma profissão muito legal. Eu tenho meus amigos, né? A maioria são pilotos e, pô, é muito maneiro o que eles fazem, né? Mas passou o voo e, cara, não tinha mudado a minha cabeça. Eu ainda estava na cabeça de que eu queria ter a minha liberdade e eu queria ter uma remuneração melhor. Mas, como eu falei, eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada. E aí que eu comecei a pensar em vender no Mercado Livre. E foi quando eu comecei, né, no final de 2020, depois que eu já tinha pilotado minha primeira aeronave sozinho, né, eu comecei a vender no Mercado Livre. E aí foram 3 anos dentro da Academia da Força Aérea até eu sair, né? Então eu fiz meu primeiro ano, na verdade mais 2 anos e meio. Então foram mais 2 anos e meio dentro da Academia da Força Aérea até eu sair. E aí foi na metade do meu terceiro ano que eu saí, né? Eu já estava com a minha empresa, ela já estava faturando cerca de 49 mil reais mensais, né? E eu já estava ali tendo um lucro, uma margem de 20% de quase 9 mil. Tá, lá, então você saiu porque você estava ganhando dinheiro? Também. Mas um dos motivos, né, foi que quando você é cadete, quando você está na Academia da Força Aérea, você tem uma proximidade muito grande com os oficiais, você fica muito próximo realmente da carreira, como funciona. E eu comecei a discordar de muita coisa. Por exemplo, coisas que não me incomodavam, por exemplo, ou no primeiro ano de AFA, ou na EPICAR, por exemplo, ficar em forma, né, e ter que marchar ali na parada diária, antes não me incomodavam tanto, começou a me incomodar demais, porque enquanto eu estava parado ali por 30, 40, 50 minutos ali, né, marchando, que a gente fica em forma imóvel, eu pensava, cara, eu podia estar vendendo, eu podia estar procurando produtos novos, eu poderia estar realmente fazendo dinheiro, e eu estou simplesmente aqui parado, né, pro coronel ficar vendo que eu marcho legal. Então eram coisas que me incomodavam, porque estava entrando dinheiro da empresa já, como eu falei, eu já estava faturando legal, né, e a AFA já estava, já estavam acontecendo certas coisas na Academia da Força Aérea que eu já não estava concordando tanto. Então, fora, né, os campos que eu tinha que ir, então eu passava uma semana no meio do campo, sem celular, sem computador, sem nada, né, ali na sobrevivência. E eu ficava longe da empresa, então tinha uma queda brusca de faturamento, né? Então tudo isso é alinhado à falta de liberdade geográfica. Então, por exemplo, eu tive uma palestra de um capitão lá que falou que ele tinha comprado uma viagem de um resort para Maragogi no final de semana com a família, porque tinha muito tempo que ele não viajava com a família dele, e ele foi acionado para fazer um transporte de órgão. Né? Missão muito nobre, né? Missão que o pessoal vibra muito com essa missão, né? Mas quando o capitão falou, ele não estava vibrando tanto. Ele estava meio que tipo assim, cara, eu deixei de ir num resort, né, em Maragogi com a minha família, com meus filhos. Então era algo que assim, é sim senhor, não senhor, né? E às vezes nem não senhor você pode falar, você aceita e vai, né? Fora a liberdade geográfica de você ter que mudar para lugares que você não queria, né? Eu, por exemplo, gosto muito do Rio de Janeiro, inclusive minha operação é aqui no Rio de Janeiro. Já poderia ter me mudado para São Paulo porque eu sei que lá vende mais. Mas a possibilidade de vender online é essa. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, vendendo do Rio de Janeiro, né? E eu gosto muito aqui do Rio de Janeiro. Então eu não preciso me mudar para outro local que eu não goste, né, por obrigação. Então outro ponto também é a liberdade que o empreendedorismo me trouxe. Então fora isso, né, da liberdade que eu já tinha comentado antes, também veio a parte financeira, né? Tinham palestras com os oficiais para eles contarem como era a vida. E muitos oficiais falavam, né, que você tinha que investir, guardar dinheiro. Então o oficial, ele falou lá que comprou uma BMW, se endividou. Os outros oficiais falavam que o oficial não era rico, que o salário ali dava para ter uma vida digna e tudo mais.
e eu sentia que eu merecia mais, né? Eu sentia que eu não merecia só uma vida digna, né? Pelo quanto eu tinha estudado. Para quem não sabe, para passar num concurso desse é muito difícil, né? Para sobreviver lá dentro, né? Para você passar nas provas, para você pilotar um avião é muito difícil, né? À toa que tem desligamento todo ano, né? Não é uma coisa fácil. Então eu sentia que eu podia ter mais, ainda mais que eu estava com uma empresa que já estava faturando 49 mil, né? E tirando 9 mil de lucro, que seria um pouco mais do que o salário que eu ganharia, né? Como oficial, né? E isso eu colocava na cabeça que o quê? Eu conciliava os dois. Então eu estava ali na rotina da academia da Força Aérea e eu estava trabalhando. Então quando você trabalhava, Alan, se a rotina da Força Aérea é totalmente cheia ali o dia do cadete, né? Pra quem sabe realmente é cheio, né? A gente acorda às 5h50 da manhã e é liberado 9 da noite. Eu trabalhava de 9 até as meia-noite ou até passava. Eu trabalhava cerca de 2 a 3 horas por dia e no final de semana. O meu final de semana basicamente era trabalhar para a empresa, né, para crescer a empresa. Então, só com esse tempo de trabalho, né, ali conciliando, eu já estava conseguindo faturar isso e ganhar isso de lucro, né, porque o que importa realmente é lucro, né, eu sempre falo isso lá no Instagram, não só faturamento. Eu comecei a pensar, cara, e se eu sair? E se em vez de eu focar 2, 3 horas, eu começar a focar 10, 12 horas por dia, como é a minha rotina? A rotina lá do cadete era 13, 14 horas de rotina. E se eu ficar 13, 14 horas só focando em empreendedorismo? Será que eu não consigo multiplicar esse faturamento? Né? Então, gente, resumindo, tá? Para não ficar um vídeo tão longo, foi um conjunto de diversas coisas, né? Eu já não tinha o sonho de ser militar, o meu sonho era ser militar, eu queria ser militar, né? Mas eu tinha a noção de que eu não podia sair sem nada, né? Então eu fiquei lá até a metade do terceiro ano da Academia da Força Aérea, né? Eu voei, vivi diversas coisas, sobrevivência no mar, o campo, tudo, né? Mas eu tinha que ter alguma coisa. E aí na metade do terceiro ano, né, eu comecei a ver que eu não estava nada alinhado com a Academia da Força Aérea, comecei a tomar punições ali desnecessárias, né, porque realmente eu não estava mais com vontade de seguir a rotina, né? E para você ser militar, você tem uma rotina, você tem que seguir ordens, você tem que seguir tudo certinho. E para mim nada estava começando a fazer sentido. E no momento que no militarismo nada tá te fazendo sentido, não faz sentido você ficar lá. Então o que eu fiz? Eu decidi sair. Então foi em julho de 2022, né? Eu saí da Academia da Força Aérea e comecei a empreender. Né? E para quem falou, né, muitas pessoas falaram para mim que seria bobagem e tudo mais, né, eu decidi focar, trabalhar, e em 3 meses eu tinha triplicado esse meu faturamento. Então eu saí de um faturamento de 49 mil, né, em 3 meses, tendo aquela rotina da AFA, eu também acordava às 5h50 da manhã. E eu não ia se liberar 9 horas, eu ficava até meia-noite trabalhando. Foi uma rotina muito desgastante depois que eu saí da AFA. Eu tripliquei meu faturamento e comecei a faturar 150 mil. Né? Então eu lembro que eu tirei print até quando caiu meus primeiros 30 mil reais de lucro. Né? Então eu tinha atingido a minha liberdade geográfica, porque eu voltei, né, a morar no Rio de Janeiro, né? Hoje em dia eu tô aqui no Rio de Janeiro, tenho a minha casa, tá o meu galpão e tudo mais, eu tô aqui no Rio de Janeiro. E eu tive a minha liberdade financeira, eu comecei a ver um bom montante entrando ali na conta todos os meses, e eu vi que realmente o esforço, né, que eu faço aqui faz sentido, mesmo que eu trabalhe muito, né, faz sentido. Né? Meus amigos, eles se formaram no final do ano passado, então eu ainda mantenho contato com eles e tudo mais, era para eu ter me formado no final do ano passado. Mas é isso, basicamente esse é o resumo, né? Eu não estava alinhado com o militarismo, eu não estava alinhado ali com a aeronáutica. Fora isso, eu tinha coisas na minha cabeça como liberdade, para mim era mais importante do que a estabilidade, do que a segurança. E eu queria muito ter a minha liberdade geográfica, coisa que eu não teria lá dentro, certo? Mas é isso, pessoal. Foi o vídeo mais ou menos ali para contar a minha história, né? Eu não vou me delongar muito, porque o vídeo aí já tem quase 20 minutos. Né? Então, mas eu não falei nesse vídeo, né? Mas não se esqueçam de se inscrever, de dar o like também, tá? Deem essa moral aí. E para quem quer aprender, né, sobre Mercado Livre, vendas online, sair do seu emprego, da CLT ou até sair do funcionalismo público, você não tá mais ali se sentindo feliz aonde você trabalha, me segue aqui e no Instagram também, que lá todo dia eu tô ensinando você a vender e realmente conquistar ali a sua liberdade, né? E realmente ali viver de vendas online focada no e-commerce. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.